o rei do norte e o rei do sul de Daniel e o surgimento do anticristo. Rei do norte e o rei do sul. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como um dragão. Profecia da guerra final de Daniel 11, Mateus 24 e Apocalipse 6. Né? Aí, o reino do norte e o reino do sul. Podem ser os xiitas e os sunitas, que é uma grande guerra lá entre os muçulmanos. Né? Países que, na sua maioria, são sunitas, pensam de uma forma, e países, na sua maioria, são xiitas, pensam de outra forma completamente diferente. São inimigos entre si. Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Né? O norte, temos que entender que era o norte a partir de Israel, irmãos. Não é o norte a partir de onde você está geograficamente. É o norte a partir de Israel, né? Que é de lá que foi profetizado. Então, temos aqui o norte a partir de Israel, temos o Líbano, Síria e a Turquia. São os países que estão diretamente ao norte, a partir de Israel. Né? Precisamos estar de olho, então, nessas terras. O conflito no Oriente Médio não é sobre terra. Aí está os descendentes de Ló. Aonde ficam? Né? Na Turquia. Como o Salmo 83 vai nos dar essa informação, como lemos anteriormente. Então tem ali os ismaelitas, está na Arábia, os filhos de Amon, os filhos de Edom e os de Moabe estão ali no Líbano. Gebal está ali na Síria, que é a antiga Assíria. Os de Tiro está ali em Damasco. A Filístia está ali na faixa de Gaza. Os de Amaleque também está ali perto da Jordânia. E os agarenos estão para cá, perto ali do Egito. Né? Amaleque também me parece que está pelo lado do Egito também, que é aqui nessa parte verde do mapa. Salmo 83. Tendas de Edom, palestinos e o povo de sudoeste da Jordânia. Ismaelitas são os sauditas, os descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia. Moabe, palestinos e povos da Jordânia central. Agarenos, os egípcios descendentes de Agar. Gebal, grupo terrorista Hezbollah e povos do norte do Líbano. Amon, palestinos e jordanianos. Até hoje a capital da Jordânia chama-se Amman. Né? Amon, Amman. Amaleque, árabes da península do Sinai. Filístia, grupo terrorista Hamas e o povo da faixa de Gaza. Tiro, grupo terrorista Hezbollah e o povo do sul do Líbano. A Síria é Síria e norte do Iraque. Descendente de Ló, Turquia. Então vejam que a Bíblia sempre falou dos que sempre foram. Ou seja, não inventou um inimigo novo, como alguns querem colocar, como Roma, como os católicos. Meu Deus, a Bíblia sempre apontou para um lado, irmãos. Sempre apontou para o Oriente Médio. Basta nós, por isso os mapas, por isso a genealogia, que a gente às vezes acha chato e não quer ler, mas a importância para o estudo é por causa disso. A importância da genealogia e dos mapas para entendermos as profecias é para sabermos exatamente quem são eles hoje. Né? E aí nós podemos ver que os inimigos sempre foram e ainda são os mesmos. O anticristo será muçulmano, afirmam estudiosos. Né? Notícia da Gospel Prime. Quem é o anticristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho
tem também o Pai. 1 João 2, 22 e 23. Provavelmente será um líder muçulmano. De acordo com a Bíblia, a besta rejeita a doutrina cristã que Deus tem um filho e que Jesus Cristo é seu filho. Quem que hoje rejeita e nega totalmente, veementemente, que Jesus é filho de Deus e que Deus tenha um filho? Os muçulmanos. Porque eles creem que Alá é o único e verdadeiro Deus e que Alá não tem filho, que Alá não gera e nunca foi gerado. Tá? Então, o entendimento deles é que os cristãos são blasfemos ao acreditarem que Deus tem um filho. Né? Que Jesus é o Filho de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Porque está negando que Jesus é o Filho e está negando que Deus é o Pai. Entenderam? Essa é uma dica importante que está no capítulo 2 da carta de 1 João. Todo muçulmano nega que Jesus é o Filho e que Deus é Pai. Islã quer dizer submissão a Allah e é uma religião do unitarianismo, um só Deus, que é contra a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na qual o cristianismo crê. O Islã diz, não cremos que Deus é nosso Pai, nem que Jesus é seu Filho, nem que somos filhos de Deus. O Alcorão diz que Deus não foi gerado nem gera ninguém. Ou seja, a crença cristã é uma blasfêmia para o Islã. A doutrina, né, da Trindade não quer dizer que são três deuses. Né? Tem três pessoas, mas tem um único pensamento, uma única personalidade. Porque a Gênesis vai dizer, façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança. Se houvesse um só, Deus faria, farei. Ele falaria, eu farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas ele diz, façamos o homem. Né? E a palavra Elohim, que diz no início, né, de Gênesis 1, ali da criação do mundo, Elohim significa deuses. Significa no plural, né? Mas ali simbolizando que eles são um. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, a crença islâmica, ela é totalmente contra essa crença. Para eles só existe um, que é Alá, e ele não gerou ninguém. E eles mesmos, os muçulmanos, não se acham filhos de Alá. Porque dizem que Alá não tem filhos, eles são servos, né, de Alá. E a Bíblia vai nos chamar de filhos, né, que Jesus nos diz que não vos chamo mais servos, mas filhos. Essa é a diferença entre o nosso Deus e o dito Deus deles. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Salmos 2, 7. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Hebreus 1, 5. Nisto veio uma nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado. A ele ouvi. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Jesus, filho de Maria, foi só um mensageiro de Deus. Assim acreditam os muçulmanos. Simplesmente um mensageiro, né? Não era o Filho de Deus, mas ele simplesmente foi um mensageiro. Deus não tem filho. É uma blasfêmia dizer que ele tem um filho. Esse também é o entendimento muçulmano sobre Jesus. Quem não crê num filho está perdido.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus, de Deus. Desculpa, irmãos. Lê novamente. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, 9 a 13. Então vê que João está nos trazendo informações claríssimas sobre o que estaríamos vivendo nos últimos tempos. João é o que mais tem informações no Novo Testamento sobre o anticristo. Ele mesmo é o que coloca o único a colocar a palavra anticristo no texto bíblico. Então, essas informações de João é preciso se dar uma atenção especial. Porque quem estará dizendo que Deus não tem filho, esse é o anticristo. Esse é quem trará o anticristo. Quem não tem o Filho de Deus como um filho, não tem a vida. É claro, a Bíblia está dizendo isso. Né? E é perdido, é filho da perdição. Então precisamos entender e ficar de olho no que está ao nosso redor. Precisamos entender a Bíblia com a luz do que está acontecendo ao nosso redor. Amém? A besta usa a decapitação como método preferido de execução. Né? Apocalipse 20 vai nos dizer sobre isso, e temos visto isso em nosso mundo hoje, né? Principalmente com o nosso povo cristão sendo, né, decapitado por esse povo aí muçulmano. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Apocalipse 24. Quando encontrar os infiéis, cortem suas cabeças. Essa é a Sura 47, 4, que está no Alcorão. Né? Quando encontrar os infiéis, cortem suas cabeças. Está acontecendo, né? Eles estão cumprindo o seu livro. Babá muçulmana decapita criança de 4 anos em Moscou. Babá muçulmana cuidava, né, de um bebezinho, mas simplesmente bateu na sua cabeça e ela cortou a cabeça do bebezinho que ela cuidava, de 4 anos de idade. Religião da paz. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Tempos é igual calendário, é igual Égira, calendário muçulmano. É o que eles estão tentando implantar no mundo. O muçulmano tem um calendário próprio, que se dá a partir do ano 622, né, através do profeta Maomé. A lei é a lei da Sharia, que é a lei muçulmana, que eles, como já falei no vídeo anterior, eles querem colocar na Inglaterra, na Holanda, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tá? Pasmem, querem colocar também aqui no Brasil, através de estados brasileiros, já se falam em apoio à lei da Sharia. Então, esse é o interesse. E a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia diz que a besta tenta estabelecer sua própria versão das leis. Cuidará em mudar os tempos
e as leis. O muçulmano conta o tempo a partir de 622 depois de Cristo. Então, vocês veem que a profecia de Daniel já está em curso de cumprimento. Alguns vão colocar isso como um cumprimento para o lado romano com respeito ao domingo, com respeito a leis dominicais de Constantino, de tudo isso já aconteceu realmente, né? No século, no ano de 325 foi estabelecido isso, tá? Mas era uma outra ótica, uma outra história. Não era o cumprimento naquele tempo da profecia de Daniel, porque a profecia de Daniel se diz para os últimos dias. Essa profecia é para os últimos dias. E os últimos dias talvez seja o que já estamos vivendo ou tempos para frente, né? Em que virá um governante e que vai querer mudar os tempos, o calendário e impor as suas leis. E nós já estamos vendo isso pelo mundo, né? Querendo que os muçulmanos querendo colocar a lei da Sharia. E nós vamos ver daqui para frente o que essa lei da Sharia é, principalmente para as mulheres, contra as mulheres. Muçulmanos espalham cartazes informando que o bairro está sob a lei Sharia. Bebida alcoólica, festas com música e salto alto são algumas das proibições. Onde é isto? Acredite ou não, a resposta é Londres, Inglaterra. Não é na Arábia Saudita, não é no Iêmen, não é, em Moçambique, não é, né, em nenhum país da Turquia, nenhum país do Oriente Médio. É em Londres, né, na Europa, onde se diz liberdade de expressão, onde se diz isso tudo. Talvez até pela liberdade de expressão que se diz ter lá, está causando isso daí. Porque eles dizem que por causa das nossas leis democráticas, nós seremos destruídos, nós do Ocidente. E é uma verdade. Que nós aceitamos tudo por causa da democracia, que temos que dar o direito a tudo, mas eles lá não dão o direito a nós. E nós obedecemos a falta do direito. Não andamos na rua com Bíblia embaixo do braço, porque não andaremos 2 metros, né? Nós cristãos lá no Oriente Médio. Mas eles, do lado de cá, por causa da democracia, respeitando demais o indivíduo, eles estão impondo o que eles impõem lá, aqui, no Ocidente. Reino Unido. Sharia, o futuro do Reino Unido, né? Ali, ó, colocado em cartazes, em protestos no meio da rua, no Reino Unido. Maranhão, Brasil. Ó, zona controlada pela Sharia, aqui no Brasil, pela Sociedade Islâmica no Maranhão. Então fiquem atentos, nós não estamos distantes totalmente disso, né? As ramificações estão por todo o planeta. Sharia, a lei do terror para toda mulher. Claro que pega o homem também, mas para a mulher, vejam a situação dessa lei. O profeta disse: não é que o testemunho de uma mulher equivale à metade de um homem? As mulheres disseram: sim. Ele disse: isso é por causa da deficiência da mente feminina. Mundo feminino. Vocês, as feministas, quero ver brigar contra isso agora, né? As feministas que vão se arvorar contra isso, 2 delas entraram numa convenção islâmica e ficaram, né, expondo o seu corpo lá, foram rapidamente retiradas, tem um vídeo no YouTube, e foram né, violentadas, né? Bateram muito nelas. Então, assim é o entendimento deles com respeito a mulheres. O Alcorão, na Sura 4:34, diz: aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. É um ensinamento do Alcorão. A Hadith diz: então ele, Muhammad, Maomé,
escreveu o documento do casamento com Aisha, quando ela era uma garota de 6 anos de idade. E consumou o casamento quando ela tinha 9 anos de idade. Isso para o muçulmano é um grande feito. Ele se guardou, o Maomé se guardou até os 9 anos de idade da Aisha. Isso é o que eles têm como um orgulho, que ele não teve, não consumou o casamento, não teve relações com a menininha de 6 anos de idade, mas guardou até ela ter 9 anos de idade, como se fosse ainda muita coisa, né? Por isso tem-se hoje casamentos de crianças com adultos lá no Oriente. E direitos humanos não fala nada, a ONU e tantos outros órgãos, né, no mundo não falam nada. Nem terá respeito ao amor das mulheres, diz Daniel 11:37. Porque a lei da Sharia não quer saber o que a mulher pensa. Veja aí mulheres que receberam ácido no seu rosto, né? Foram desfiguradas, mulheres que apanham dos seus maridos, né? E isso agora teve uma lei num país lá que previa uma melhora, uma proteção à mulher, e os homens foram para a rua protestar contra essa lei, porque eles queriam o direito de bater nas suas mulheres e até de matá-las, por escrito. Porque eles já fazem isso, mas querem isso por escrito. Vejam só como se está esse entendimento. Por isso a palavra diz que não terá o respeito ao amor das mulheres. E muita gente interpretou esse texto dizendo que o anticristo será gay, será homossexual. Não, irmãos. Isso simplesmente quer dizer a religião a qual ele serve, que não tem respeito pelo que a mulher pensa, pelo que a mulher sente, não está nem aí pelo que o que é uma mulher. Um cientista islâmico, ele muçulmano, né, ele identificou agora, através de muitos estudos, segundo ele, que a mulher, realmente agora eles conferiram que a mulher tem alma. Porque até então eles diziam que a mulher não tem alma. Era um objeto comum qualquer. Mas agora eles conseguiram, através de muitos estudos, identificar que a mulher tem alma. Mas é uma alma de animal. Vejam bem, irmãos. Para eles, a mulher não tem alma como a de um homem, como a de um ser humano. O homem tem alma de ser humano, a mulher não. Tem uma alma de animal, segundo o pensamento islâmico. E isso um cientista, que por certo é inteligente, mas não tem a sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Ainda mais voltado com um preconceito, né? Contra a mulher fica muito mais forte. Então o anticristo não será um homossexual. Pode até ser que seja, né? Não estou dizendo que não será. Mas o texto não está dizendo que ele não terá respeito pelas mulheres porque ele é um homossexual. Mas porque realmente ele estará obedecendo à sua lei, a Sharia. Protesto no mundo muçulmano após a aprovação de uma lei de proteção aos direitos da mulher. Aí está a reportagem na qual eu falei. Muçulmanos querem o direito de matar suas mulheres. A ABIN alerta sobre a ameaça terrorista no Brasil. A ABIN é a agência brasileira de inteligência, né? E está alertando sobre isso. O Estado Islâmico está a espalhar-se como um cancro na Europa. Nós já estamos vendo isso, né? Através dos refugiados. Isso foi uma grande jogada, que muitos terroristas vieram junto com os refugiados necessitados, fugidos da guerra. E aí a Europa foi tomada. Apocalipse 22:17. O Espírito e a Igreja dizem: vem. Maranata, né? Que o Senhor Jesus venha e realmente nos dê o descanso, né? A Nova Jerusalém. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Que essa seja a nossa esperança, né? A de que
Deus venha e nos dê o descanso, né, no dia da sua vinda, né, no dia da vinda de Jesus. Dê a paga, dê a tribulação aos que nos atribulam e descanso para nós na sua vinda, como diz a sua palavra. Amém? Então, estamos chegando ao fim desse estudo. Espero que Deus tenha abençoado com conhecimento mais profundo através do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe. Acompanhe